Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 30 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. O líder do PT, Partido dos Trabalhadores, vereador Adilson Júnior, e o vice-presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Benedito Furtado de Andrade. E agora nós vamos ver as manchetes de hoje, manchetes dos principais jornais e sites, que são as seguintes. Começando pela Folha de São Paulo. Com Dilma em alta, Bolsa tem maior queda em 3 anos. O Estado de São Paulo. Bolsa cai e dólar dispara com cenário eleitoral. A Tribuna de Santos. Marina e Dilma travam disputa acirrada em São Vicente, diz o Instituto de Pesquisas A Tribuna e PAT. Santa Portal. Idoso é encontrado após 5 dias perdido na mata em Cubatão. Semanário BocNews. Saúde e escolas terão 5,8 mil aparelhos de refrigeração de ar. G1 Santos e região. Homem mata irmã e fere namorada após jogo de futebol. E no portal da UOL. OAB pede cassação da candidatura de Fidelis por declarações homofóbicas. Muito bem, e há 4 dias das eleições gerais de 5 de outubro, que acontecem no próximo domingo, o resultado com relação à sucessão presidencial é absolutamente imprevisível. Tudo pode acontecer. As próprias pesquisas vêm se modificando a cada dia, a cada novo instituto que pesquisa o cenário presidencial. Há algum tempo atrás, tudo indicava que o segundo turno na eleição presidencial seria entre a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição do PT, e a candidata do PSB, a ex-senadora Marina Silva. Mas, pelas últimas pesquisas, a diferença entre Marina e Aécio Neves, o terceiro colocado e candidato do PSDB, vem diminuindo. Segundo a última pesquisa do CNT Census, essa diferença caiu para 6 pontos percentuais. Há alguns dias da eleição e considerando-se que nesta última semana teremos os últimos programas eleitorais, teremos também as últimas inserções comerciais e principalmente o último debate de televisão, tudo pode acontecer. A eleição está rigorosamente em aberto e vamos aguardar os próximos lances nos próximos dias. No programa de hoje, nós vamos, evidentemente, conversar sobre a sucessão presidencial, sobre a sucessão estadual, sobre o cenário político, de um modo geral, entre outros temas importantes da nossa região e principalmente da nossa cidade, relativos ao poder legislativo e ao poder executivo municipais. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Saúde é prioridade. Vou construir 52 novos AMEs. Enquanto eles não ficarem prontos, todos os outros vão funcionar um turno a mais, das 7 à meia-noite. Existe um outro caminho. SCAF Governador.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 30 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. Adilson Júnior, do PT, e Benedito Furtado, do PSB. Eu quero começar essa entrevista, vereador Adilson, o senhor que é líder do PT, falando exatamente sobre a visita da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, hoje a Santos. Daqui a pouco ela estará no centro da cidade, na Praça Mauá, num comício partidário. Ela vem na condição de presidente, vem na condição de candidata, enfim, o senhor vai estar ciceroneando e apresentando, inclusive, esse evento. O vereador Adilson Júnior, daqui a pouco, no centro da cidade. Bom dia, obrigado pela presença, vereador. Obrigado, Chico, eu que agradeço aqui a oportunidade. Bom dia a toda a equipe aqui que trabalha para levar o programa ao ar, meu companheiro, presidente em exercício da Câmara de Santos, vereador Benedito Furtado, e a você em casa, o nosso bom dia. Olha, Chico, hoje a gente recebe aqui com muita alegria a nossa presidenta e candidata do meu partido à reeleição, não é? Agora, daqui a pouquinho de manhã, num evento que foi decidido, principalmente por ela estar em Santos, entre o comando da campanha local, né? Isso na verdade, de uma forma democrática, foi decidido entre as deputadas, a deputada Maria Lúcia Prandi, a deputada Thelma, as prefeitas Márcia Rosa e Antonieta, né? O prefeito Orlandini e o prefeito Mourão, e também os parlamentares, os vereadores aqui da região e o coordenador da Macro, ou seja, justamente para decidir onde que seria essa atividade da presidenta na Baixada Santista, né? E foi decidido que deveria ser em Santos, ou seja, até por conta da mídia local, né? Ou seja, da logística para a entrevista coletiva, como ela fará, ou seja, como todo o parque, né, de televisões e rádios se dá em Santos, ou seja, para isso também não causar um certo desconforto, e a campanha entendeu que a partir de Santos isso publiciza para toda a região e tal. Então, na verdade, é uma visita à Baixada Santista, mas, claro, pontualmente na cidade de Santos, né? Visita da candidata Dilma Rousseff. É uma atividade de campanha, mas claro que não dá para separar, né? Uma única pessoa. Então, ou seja, ela vem na condição de candidata, mas ela, lógico, continua sendo a presidenta da República. Mas não é uma atividade oficial enquanto presidenta, e sim uma atividade de campanha, né? E o comício, haverá um comício, será na Praça Mauá? Na verdade, não é bem um comício, né? Isso vai ser uma caminhada que ela fará, ou seja, ela sairá da alfândega ali, vem caminhando, né? Ou seja, a militância deve estar junto, as pessoas, né? Aproveito para convidar para participar também desse ato aqui em Santos, de toda a região, né? Vem fazendo essa caminhada até chegar na Praça Mauá, que com certeza ela deve fazer um discurso ali de encerramento final, né? Ou seja, e depois se encerra. E concede a entrevista, enfim, e aí segue em campanha. Vereador Furtado, bom dia. Muito obrigado pela presença, vereador. Como é que você está acompanhando esse cenário? Bom dia, Chico. Bom dia aos telespectadores da Jornal em Foque. Queria cumprimentar também meu parceiro, meu amigo Adilson Júnior, mais jovem vereador da Câmara Municipal de Santos, acho que da região, né? Pede para ninguém na região, né, Adilson? Na realidade, essa é uma... Primeiro quero cumprimentar, vai ser o cicerone da presidente, pelo menos foi o que eu soube, né? A imprensa divulgou isso, né? Vai capitanear lá, enfim. Até estranhei ele não ser candidato a deputado, viu, Chico? Bom, Chico, esse cenário é um cenário, na realidade, como você disse, né? É um cenário que... as pesquisas, todas elas, né, elas vão no mesmo sentido, né? Eu só acredito em uma das pesquisas, né, que é a pesquisa da Datafolha, que eu acho que é a mais séria. As demais a gente conhece, o sujeito do Ibope, o que já se disse dele, o que se já pegou em flagrante gente dele fazendo o que não devia, né? E as outras, não sei se você nota, né, eles vão sempre... Né, a margem de erro justifica qualquer coisa. As margens de erro justificam qualquer coisa. Mas eu acho que essa é uma eleição que tem segundo turno, eu não tenho a mínima dúvida, né? Ontem eu analisava profundamente os dados das duas pesquisas e da última também, né? A própria pesquisa de ontem, que foi a que deu a maior diferença, né? Todos eles analisam e dizem que vai ter segundo turno, né? Há uma corrente forte aí dizendo que é possível o Aécio ultrapassar, mas isso não existe, né? A Marina tem um voto consolidado, né? 80%. A disputa parece que vai ser essa mesmo. Quem vai para o segundo turno, né? Se Aécio Neves ou se Marina. Não, e os dados são muito parecidos, né? 80%, mais ou menos 80% de quem vota na Marina não deixará de votar nela sob hipótese alguma, o voto é firme. A mesma coisa pro Aécio, né?
mais ou menos a mesma coisa. E um pouquinho mais para Dilma, 82%. Quer dizer que os votos já estão consolidados. Tem uma margem de 20% que pode mudar nas 3 candidaturas, né? E essa mudança, a não ser que aconteça um fato muito drástico e muito grave, né? As coisas estão se assentando. Nós sabíamos, o PSB sabia, né, que a Marina ia cair. Né? Você tem uma máquina de 16 minutos de tempo de televisão em rede nacional diariamente, né, bombardeando a Marina, entende? Então é bomba de tudo quanto é lado, mentira de quanto... boato, mentira, enfim, de tudo quanto é lado. Então isso atinge, né? Não tem jeito, né? Nós estamos, na realidade, convictos de que nós vamos para o segundo turno. Acho que não tem como. Eu acho que as pesquisas, eu estou na linha mais da Folha de São Paulo, da Datafolha, que nós tem lá a Marina lá com 27, 26 a 28% aí, ela chega, né? E o Aécio não vai passar nunca dos... 9 pontos à frente do Aécio. E não vai passar nunca dos 20. Não cresce, ele não existe no Nordeste, né? Está muito fraco na região Centro-Oeste. E mesmo aqui na região Sudeste, ele não conseguiu convencer. Na região Sul, a mesma coisa, né? Portanto, essa é a minha avaliação, né? Eu acho que tem segundo turno. Agora, segundo turno, eu acho que as coisas se modificam, né? Porque serão 10 minutos de televisão para cada um. Você sabe perfeitamente que aí a Marina pode, né, mostrar para que veio, né, e pode encarar, né, a candidatura, apresentar suas propostas de mudança, porque a grande expectativa da sociedade são as mudanças, né? E ela pode elucidar para a sociedade o que são as mudanças que ela pretende implementar no Brasil. Segundo turno é uma outra eleição, 10 minutos para cada candidato e, mais do que isso, os debates nas emissoras de televisão são debates muito mais produtivos e esclarecedores com 2 candidatos apenas. O senhor entende que o cenário é mais ou menos esse, vereadora Dilson? A tendência é de que Dilma Rousseff e Marina Silva disputem o segundo turno, ou o senhor acha que, de repente, a candidatura Aécio Neves pode crescer um pouco mais e, de repente, desbancar a Marina e ir para o segundo turno contra a Dilma? Chico, primeiro, eu entendo que, realmente, como o Furtado disse, a possibilidade de primeiro turno, ganhar no primeiro turno, ela não é tão irreal assim. Mas existe, ou seja, até porque são 4 pontos... Sim. Que hoje, depois da CNT Census, a última pesquisa realizada, hoje deve sair Ibope, algo nesse sentido, mas CNT Census vamos avaliar, só 4 pontos que deixariam a distância da Dilma vencer no primeiro turno. Eu, particularmente, não gosto muito desse discurso, porque, primeiro, a gente não pode desclassificar as outras candidatas e, mais do que isso, levar isso à militância, e principalmente parece e se não ocorrer primeiro turno, é perigoso, é um fator complicado, porque se não ganha então no primeiro turno, ao passo que você venda essa ideia, parece uma derrota, quando na verdade não é, e o tempo de você reaquecer isso é temeroso, ou seja, porque a pessoa fica com aquele sentimento de frustração e de perda quando não foi, não é? Claro que se nós avaliarmos, a Marina, ela, ou seja, por uma série de fatores, ela começou a cair, né? Você vê que ela chegou a pico bastante alto e vem perdendo essa densidade eleitoral. 7 pontos. E o Aécio ameaçando. Não sei se em alguns dias, como a gente está próximo aí, faltam 3 dias, 4 dias para a eleição e mais do que isso, com a possibilidade da interrupção do programa eleitoral partidário, se ele consegue ter tanto handicap para ultrapassá-la, né? Como o Furtado disse, tem algumas regiões que ele está muito mal e, curiosamente, até no estado que ele governou, ele perde, né? Perde da Dilma em Minas Gerais, ou seja, onde ele governou e fez até o sucessor e está com bastante dificuldade de do candidato do PSDB vencer em Minas Gerais, né? Tudo indica que o candidato do PT deve ganhar a eleição lá. Então, é um cenário... que ainda isso colocado, tem também a questão dos indecisos, que há uma taxa ainda bastante considerável, né? E dos votos brancos, ou seja, se essa massa mudar, pode ser que haja alguma mudança nesse sentido, mas o que se tem, né, o que se coloca é que possivelmente a presidenta Dilma deve enfrentar a Marina, né? E aí, uma outra coisa que eu discordo do meu companheiro Benedito Furtado é essa questão do tempo de televisão, né? Como disse, falou que a Marina tem sofrido ataques de 17... A Dilma tem sofrido ataques de 24 horas na televisão, ou seja,
a grande mídia bombardeando e demonizando, né? E mais do que isso, o que eu considero esse crescimento da Dilma? Porque através do programa eleitoral, apesar do pouco índice de audiência, teve a possibilidade de se mostrar coisas que a mídia nunca nem mostrou. E isso a gente está falando da mídia televisiva, de algumas revistas que têm sua posição partidária e ideológica, por exemplo, a Veja. Ou seja, e aí através do programa foi possível mostrar os avanços, de fato, que o Brasil vem tendo desde o governo Lula e os 4 anos da presidenta Dilma. E isso faz as pessoas, de fato, compararem, né? Então, por mais que o bombardeio não se dê só no programa eleitoral, isso para ela que está na presidência, acho que esse bombardeio vem 24 horas nos mais diversos canais de televisão e nos mais diversos jornais que realmente fazem o possível para esconder os avanços e fazem todo o esforço para aumentar, ou quando não mentir, de tudo que eventualmente não aconteceu ou potencializar o que aconteceu. E o horário eleitoral, vereador, tem um aspecto muito importante, não é apenas o programa em si, que muita gente muda de canal, sai, enfim, não assiste, mas são as inserções comerciais ao longo da programação. E o fato é que, nesse sentido, de fato, a presidente Dilma, a coligação tem 6 vezes mais o tempo do que tem a candidata Marina Silva. Dilma tem 12 minutos, Marina tem 2 e Aécio Neves tem 4 minutos. Um dado importante que eu queria observar, Chico, é o seguinte: a população parece que já assimilou, né, que a corrupção é uma coisa normal. Parece que a população assimilou. Isso é Hoje, triste, né? as denúncias de corrupção não atingem mais. Eu sei que o Adilson é um grande companheiro, eu tenho excelentes amigos e pessoas íntegras. Agora há pouco conversava sobre uma delas, que é a vereadora Cassandra Maroni, que está no governo federal, está lá na Secretaria do Patrimônio da União. Tem excelentes quadros no PSB, mas infelizmente, no PT, mas infelizmente, né, essa coisa da corrupção envolveu o Partido dos Trabalhadores de tal forma, né, que os bons quadros do PT não conseguem mais se livrar disso. Nós temos exemplos em São Paulo aqui, nós temos um povo complicado, o Adilson sabe disso. Outro dia nós conversávamos por fora, né? Quadros complicados que estão, parece... e o meu grande problema é o seguinte, é a questão que eu mais levanto, né? O erro das lideranças, de algumas lideranças do PT, não são todas, né? Se pega qualquer partido, quando vê um corrupto lá dentro, ele se afasta do corrupto, porque todos têm. E todos têm. Aliás, a humanidade, onde tem ser humano, tem problema, né? Só que todos têm, mas se afastam dos seus corruptos. O PT não, o PT acoberta eles, protege eles, recolhe dinheiro para pagar advogado, vai a público. O Lula vem a público dizer que o mensalão é história para boi dormir. Isso não existe, não existiu, né? Aquilo tudo foi lenda. Enfim, quando a gente ouve uma pessoa da envergadura do Lula dizer isso, né? Quando a gente ouve... É claro que teve grandes figuras do PT que foram sacrificadas nesse processo. Alguns até entraram de boi de piranha, né? Mas, infelizmente, esta coisa tomou conta de tal forma, né? E eu sinto dizer isso, porque eu fui aliado do PT durante muito tempo, né? E esta coisa parece que não... E a sociedade assimilou isso, né? Ou seja, a corrupção... Você diria que entende como alguma coisa natural? A corrupção é coisa natural. Parece que isso é ruim para a sociedade. Sem dúvida. Isso é muito ruim para a sociedade. É uma observação que eu queria fazer. Vereador? Eu não sei se... Claro, eu entendo que talvez uma parte pode ter assimilado, mas uma grande parte, eu acho que há de se considerar, que, na verdade, não que assimilou a corrupção, mas percebeu que também, por vontade do governo, da política, fez com que, por exemplo, grandes pessoas, independente do cargo que elas ocupassem, fossem julgadas e presas. Tá certo que muito, né, não vamos entrar nessa discussão, tem muita injustiça talvez no meio do caminho, com alguns, mas tem coisas sérias. E por que isso acontece? Porque teve talvez uma decisão. Vocês vão lembrar mais do que eu, talvez, que num passado não muito distante, se chamava lá o engavetador geral da República, ao invés, né, do que ele deveria também exercer. O que eu quero dizer com isso? Que o processo podia chegar na mesa e o camarada engavetava. O processo cheguei para julgar e isso não vinha à tona. Ou seja, e a gente sabe como isso funciona. Quando você tem um poder, né, da presidenta, do ministro da Justiça, você tem várias possibilidades de falar para ou de falar toca e põe na cadeia. Então eu acho que essa questão da corrupção, ela precisa ser encarada realmente de frente. É um mal que assola o país
não de agora, né? Em todas as instâncias pode haver corrupção e a gente precisa encarar. E mais do que isso, encarar, ter o peito e a coragem, acima de tudo, de deixar as pessoas serem julgadas e presas, se assim for necessário, né? Eu acho que isso é importante. Nem sempre a gente vê isso. Nem sempre a gente deixa isso acontecer. Não vamos longe. O governo de São Paulo, o que acontece? Quantas CPIs que poderiam originar em processos judiciais e até em prisões não ocorrem. Por quê? Porque talvez tenha um comando. Deixa isso quietinho aí. Não mexe nisso, que vai dar problema e vai mexer com muita gente poderosa. Diferente do que ocorreu, né? Eu acho que teve uma posição principalmente de coragem da Dilma, do Lula, de deixar acontecer e ferir quem tenha que ferir, independente de quem seja ou o cargo que ocupe. Isso é importante. Eu acho que isso as pessoas também estão assimilando, ou seja, não é que a corrupção começou agora, de fato teve uma ação deflagrada, né? A mídia ajuda bastante também, às vezes, cometer certas injustiças e causar um certo, tocar fogo no circo, né? Para que a coisa aconteça, mas o mais importante se avaliar é que, de fato, as pessoas foram não só condenadas e que deixou o processo realmente acontecer, atinge a quem atingir, doe a quem doer. É o que diz, o que está prometendo a presidente Dilma para este eventual segundo mandato, ou seja, do combate sério à corrupção, o fim da impunidade, etc. e tal. É pena que ela já está há 4 anos no governo, e mais 8 anos do presidente Lula e mais 8 do presidente Fernando Henrique, e isso não se enfrentou como se deveria enfrentar no Brasil. Esse é um fato. Até porque quando a presidente Dilma assumiu, vale lembrar, vereador, que diversos ministros que vinham do governo Lula e que foram mantidos pela presidente Dilma foram afastados por ela exatamente pelos chamados malfeitos, como a própria presidente define os casos de corrupção que foram encontrados na sua própria gestão, no seu próprio governo. E alguns altos funcionários do governo, no período dela, indicado por ela, caíram. Sim, também. Caíram, né? Também. É um cancro, isso é um cancro que a gente não consegue se livrar. Está em todo lado e é preciso que isto seja enfrentado, como disseram os vereadores, com absoluta coragem e apuração, com total seriedade, e doa a quem doer. Nós vamos para um rápido intervalo, peço a licença dos senhores, voltaremos em seguida com o Jornal em Foco. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Almoço em família no domingo, praia no fim de semana de sol, grito de gol do seu time, beijo de mãe, amigo do bem e político honesto no Senado, a gente não troca por nada. Senador Suplicy, honestamente o melhor. Teu olhar de viés e cio despertou minha atenção, traçou em mim calafrio, riscou o céu com clarão. Teu olhar puxou do novelo fio, é tarde em beira de rio, é chuva fina da qual não desvio. O Detecta é o sistema de combate ao crime que deu certo em Nova York e está em fase de testes, sendo implantado aqui. SCAF e Padilha são contra o Detecta. Eles não estão preocupados com a sua segurança. Eles só querem o seu voto. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 30 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. Adilson Júnior, que é líder do PT, Partido dos Trabalhadores, e o vice-presidente do Legislativo Santista, Benedito Furtado de Andrade, do PSB, Partido Socialista Brasileiro.
E nesse bloco, vereador Furtado, gostaria de conversar com o senhor para falar um pouco a respeito da sucessão paulista, sucessão em São Paulo. Ao contrário da sucessão presidencial, tudo indica, pelo menos as pesquisas mostram, que a eleição estaria decidida com uma eventual vitória do governador Alckmin no primeiro turno. A última pesquisa mostra que ele tem 51% das intenções de voto, ao passo que o candidato de segundo colocado, Paulo Scaff, do PMDB, tem 22%, e Alexandre Padilha, do PT, ex-ministro da Saúde, aparece em terceiro, flutuando entre 8% e 9% das intenções de voto. A eleição em São Paulo, vereador Furtado, seu partido faz parte da aliança do governador Alckmin, indicando o vice-governador, deputado federal Márcio França. A eleição em São Paulo está decidida? Eu acho que está. Eu acho difícil mudar esse quadro, né? O Alckmin está muito sólido nessa margem de 48, 49, 51 e tal. Ele tem se mantido nessa posição, né? A candidatura que se esperava que crescesse, que era a candidatura do Padilha, que aliás é um excelente quadro, né? Padilha é um excelente quadro, um dos melhores quadros do Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, né? Mas o sentimento antipetista em São Paulo, ele é muito forte, né? Ele está muito forte, né? E acabou, de certa forma, segurando. O candidato que está em segundo lugar, o presidente da Fiesp, ele é muito truculento, né? A linguagem dele na televisão, aquilo ali, sabe, a sociedade não engole mais esse tipo de propaganda, só acusação, só acusação, só acusação. Ele não apresenta nada positivo, ele é muito pesado. Eu não gosto de ver a propaganda dele, né? Então, eu acho que dificilmente você muda esse quadro, né? As outras candidaturas são candidaturas nanicas, que não tem qualquer expressão. Portanto, eu acho que é um embate onde três, na realidade, São Paulo tem esse privilégio, né, de ter candidatos, concordemos ou não com eles, né, candidatos de expressão, candidatos que eu chamaria de empreendedores e tal, né. E são três candidatos que eu chamaria de candidatos de peso, né, mas quis aí o destino, né, que a balança, mais uma vez, né, caísse para o lado do PSDB e possibilitasse que o PSDB, né, e agora aliado ao PSB se eternize, né? Se eternize, quase que se eternize, né? Por mais 4 anos, porque já tem 20 anos, né? São 20 anos. 20 anos. Não são 20, são 20 anos. São 2 mandatos do Alckmin, né? Mais 2 anos, são 10 anos de Alckmin. Não, são 6 anos de Mário Covas. 6 anos de Covas, 2 de Alckmin, 8. Né? Mas isso mesmo, são 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. É muito tempo, viu, meu companheiro? Mas. Vereador Adilson, como é que o senhor vê? Por que acontece esse quadro que o vereador Furtado colocou em relação, principalmente também ao candidato do PT? Por que isso acontece? Chico, é uma coisa que eu acho que nem o cientista consegue explicar. O estado de São Paulo realmente é tão complexo em vários sentidos, e eu acho que na questão eleitoral também. Porque eu não posso acreditar que nós que vivemos aqui no estado de São Paulo, com todas as dificuldades que está se apresentando, seja ela na área da educação, de segurança, né? Ou seja, a falta dessa coragem de enfrentar, por exemplo, algumas impunidades, a possibilidade de colocar um deputado para comandar a CPI, como foi o deputado Bruno Covas, da questão da Ecovia, sabe? Essas coisas inexplicáveis. E mesmo assim, como o Furtado disse, o governador que está aí há 20 e tantos anos, o mesmo sistema se mantém nessa possível liderança. É algo inexplicável. Porque você sai na rua, e não vamos ser hipócritas, as pessoas falam da mudança, isso mostrou nos números com a Dilma, não estou falando... E então essa insatisfação no estado de São Paulo parece que ela não existe. E isso a gente tendo bons candidatos, ou seja, que defendem um outro projeto. Né? A gente tem, por exemplo, no PT, o Alexandre Padilha, que foi um cara com a coragem de implantar o Mais Médicos, que hoje tem 82% de aprovação da população, né? Ou seja, um grande quadro realmente do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu ainda acredito que, eu não posso acreditar que o Padilha, por exemplo, termine a eleição com menos dos seus 12%, 13%. Né? Não posso crer que, por exemplo, a Dilma tenha essa votação até no estado de São Paulo e ele não consiga, por exemplo, ter o que tradicionalmente o PT tem,
né? Algo é estranho nesse sentido, algo nebuloso nesse sentido, ou seja, que ele não passe dessa casa dos 12%. É claro que existe uma oposição raivosa e preconceituosa quanto à eleição do Padilha, do PT no estado de São Paulo, mas não dá para a gente crer também que o Alckmin navegue nesse mar de brigadeiro, ou seja, que parece que está tudo bem, né? E eu vejo você falar da questão do programa eleitoral. Cada coisa, aquilo não existe, existe em algum lugar, aqui não. Ele inventou lá o tal do Detecta, que tem câmeras em tudo que é lugar, que é lindo, maravilhoso, que tudo se detecta, as pessoas veem. Mas onde é que aquilo existe? Alguém podia? Tem a questão da água. O cara com a incapacidade de ver, de observar em 20 anos, Furtado, que um sistema, que é o sistema Cantareira, ia ter. Não vem falar que é o problema da chuva. Por mais que não se identificou isso, conseguiu fazer o reservatório chegar a 2% da sua capacidade e as pessoas fazerem rodízio de água, como é na cidade de Itu, por exemplo, que as pessoas se revoltaram lá, ou seja, um dia toma banho, 2 não tem água na torneira, ou seja, em nada disso... banho a seco, né? Em nada disso é de competência do governo. Você sabe, parece que é um cara ileso, que é um cara... Não, eu resolvo tudo. Mas, não dá para entender. Exatamente. Nem o PT consegue entender o que está acontecendo com o próprio PT. Eu vou só ajudar o raciocínio O problema é que o sentimento antipetista, a Dilma tem mais votos do que ele em São Paulo por um negócio chamado Bolsa Família. Põe isso na cabeça, né? É só você verificar a faixa... Você pega as pesquisas, no pessoal de até um salário mínimo, que ganha até um salário mínimo, os índices da Dilma são extraordinários. E a grande, né? E nós temos em São Paulo uma camada muito grande de pessoas que não está votando no PT, está votando no programa Bolsa Família, está votando no Mais Médicos, está votando em algumas políticas que foram implementadas. Aliás, o Mais Médicos foi um achado agora em janeiro, que rapidinho, sabe que isso é importado, né? O Mais Médicos. E eu acho que o Mais Médicos foi o melhor programa que o governo poderia implantar. Só que devia ter implantado há muito mais tempo, né? De forma paulatina. Foi feita essa coisa de última hora, a partir de janeiro. 14 mil médicos já tem no Brasil, 14 mil, né? De janeiro para cá. Ou seja, mais de 1.000 por mês, né? Eu acho que está correto. Só que este modelo ele precisa ser mais, como é que se diz, mais... qualificado, né? Aprimorado. Mais aprimorado. Agora, vereadores, em que medida o efeito Haddad, vereador Adilson, a gestão do prefeito Haddad de São Paulo pode ter contribuído para esse cenário difícil para o PT em São Paulo? Primeiro, deixa eu só comentar o que o vereador Furtado, se me permite, falou. Na verdade, que o Mais Médico começou em janeiro, né? Na verdade, para implementar um programa com essa complexidade e dessa importância, demandou de um certo tempo. Primeiro que foram chamados os primeiros médicos brasileiros que não se interessaram. Depois... alguns agora, muitos já estão inscritos no programa. Exato, depois que viram, ou seja, tem principalmente os recém-formados, né? Ou seja, mas primeiro foram os brasileiros que foram chamados... Não sou contra, não, vereador. Não, eu sei, só para não dizer que é um programa eleitoreiro, que não é. Mas o fator Haddad, né, é curioso, realmente é uma outra... E você vê que agora o Haddad é que vem recuperando, né? Acho que se dá pela complexidade da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é a maior cidade, né? Depois do estado de São Paulo, vem a cidade de São Paulo, ou seja, dada a sua importância e complexidade. Ou seja, nós temos várias cidades numa só. Então é uma tamanha complexidade e do jeito que ele herdou também a prefeitura do governo Kassab, não foi das melhores, né? Então, para você mudar toda o trem no trilho de novo, acho que demandou um certo tempo. E esse tempo que o Haddad agora está recuperando, ou seja, com a questão das ciclovias, você vê o quanto isso tem favorecido para a questão da mobilidade urbana. Aliás, 80% dos usuários já aprovam essa ciclovia que está quase implementada em toda a cidade, né? E de uma forma mais barata, fácil, eficaz, que é a pintura na rua. Exemplo de modal, por exemplo, como tem na Europa e tal. Então isso demanda de um tempo. E realmente a aprovação do prefeito Haddad não estava sendo nesses primeiro ano de governo, pouco mais, das mais favoráveis. Talvez tenha influenciado, ou seja, na eleição do Padilha. Mas mesmo assim eu acredito que nessa última semana, dada a exposição do Padilha, um cara incansável, né? Hoje deverá estar conosco de novo aqui, apesar do debate que tem à noite,
que tem que se preparar, mas é esperado ele, junto com a presidenta Dilma, tenha dado todo esse estado. Antes do processo eleitoral, se preparou e fez a caravana onde visitou todo o estado de São Paulo. Ou seja, penso que ainda há possibilidade, eu acredito nisso, de realmente, como o Furtado disse no início do programa, que a melhor pesquisa é aquela do dia 5 de outubro. Sem dúvida. Né? Que ele não estacionará nessa casa dos 10%, e pelo contrário, acredito que tem a possibilidade de fato ir ao segundo turno. E falo por quê. Alguém já viu o cara que está em primeiro lugar bater no segundo e terceiro lugar? É muito difícil. Quando isso ocorre? Quando realmente ele vê a ameaça. E é só você ver a propaganda do PSDB. Ou seja, o que eles estão batendo no Padilha e batendo no SCAF, tem alguma coisa aí. O que é essa coisa que eu acho? Que realmente já acendeu o sinalzinho amarelo e há uma possibilidade de segundo turno no estado. A eleição não está decidida? Não está decidida. Não é a leitura... Baseado nas indecisões, nos votos brancos, nas pessoas que agora começarão a realmente se antenar. Ou seja, você vê todas as pesquisas, dentre 10 pessoas, 7 não tinham candidato. Então, acho que começa a decidir a partir dessa semana, de fato, próximo ao pleito. Então, há essa possibilidade. Tanto é que o Alckmin está agora não só deixando de dar propostas concretas para o eleitor de São Paulo, mas principalmente batendo nos seus outros dois concorrentes, né, de uma forma velada. Então, isso há algum indício. Isso é um alento, né? Se o Padilha com 9 pode se eleger, a Marina com 27 está eleita. Não disse que pode ser eleito, pode ir ao segundo turno. Da mesma forma que a Marina pode, você disse que podia chegar ao segundo turno, né? Agora, vereador Furtado, e a possibilidade do PSB, o seu partido, enfim, chegar ao governo de São Paulo por meio do vice-governador, eventual vice-governador, se for eleito, evidentemente, deputado federal Márcio França, aqui da região? Na realidade, o Márcio já está no governo já faz tempo, né? Foi secretário de turismo. Tem um quadro, ele deixou lá uma pessoa que era assessora dele, né? O secretário Valverde. O Valverde, né? Está na secretaria, enfim, né? Isso não é novidade, né? Não é novidade. Embora eu tenha uma posição divergente, né? Eu acho que o PSB precisa crescer em São Paulo, né? E eu acho que ele cresce com autonomia, enfim. Pode ser até que o PSB cresça, né? Se não for um adendo do PSDB. Eu não gosto muito... O senhor teme que o PSB se torne um apêndice do PSDB em São Paulo? Eu não gosto, não é? Eu não gosto que como eu nunca gostei que o PSB fosse adendo de partido nenhum aqui, do PT, né, do PSDB, né, enfim, eu nunca gostei, né? Eu acho que os partidos têm que ter a sua linha programática, a sua linha ideológica, a sua linha filosófica, né? E não pode ser adendo de partido nenhum. De qualquer forma, eu acho que o Márcio sabe o que está fazendo, né? Ele não é nem um pouco inexperiente, né? Sim. É uma pessoa, um grande articulador, foi um grande deputado, aliás, o prefeito que mudou a cidade de São Vicente, que voltou a fundar agora, né? E espero que ele, na realidade, ocupando esse espaço, né, que é o segundo posto no Estado, né, possa dar uma solidez e na realidade, uma clareza, né, de forma mais objetiva, né, na linha programática e na linha ideológica do nosso partido. Nós precisamos ter o partido aqui em São Paulo com uma solidez, eu diria que programática e ideológica muito mais nítida, né? Que nós estamos sendo confundidos com outros partidos. Isso não é bom, não é bom para o PSB. Eu acho que o PSB precisa se consolidar enquanto legenda, né? Até porque nós somos um partido socialista. Porque no passado o PSB funcionou durante muito tempo uma linha auxiliar do PT. E agora, em São Paulo, uma linha auxiliar do PSDB. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida ao Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância.
a menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Ortopedista, urologista, gastroenterologista, obstetra, ginecologista, neurologista, cardiologista, pediatra, oftalmo, dermatologista. O Padilha vai fazer mais médicos especialistas. A poesia é pungente, é perigo a poesia. Ela nos mata e consome, ela aumenta a nossa fome, desperta a filosofia. A poesia é oração. Sou João Garcia, estou com Levi Fidelis para aprovar na Câmara Federal a lei que eliminará todos os impostos sobre os remédios. João Garcia 2800, João Garcia 2800. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 30 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara de Santos. O líder do PT, Partido dos Trabalhadores, Adilson Júnior, e o vice-presidente do Legislativo Santista, Benedito Furtado de Andrade, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu queria reservar esse último bloco, senhor, para conversar um pouco sobre política municipal, né? Especialmente o Legislativo e também o Executivo. O Executivo está encaminhando o orçamento para 2015, para o Legislativo, enfim. Como é que os senhores avaliam a questão orçamentária em Santos, vereador Adilson Júnior, começando com o senhor, tendo em vista a sinalização de que nós teremos um ano, do ponto de vista econômico, muito difícil em 2015. Todos os indicadores, todos os especialistas não hesitam em afirmar que será um ano de muito sacrifício. Temos uma inflação em alta, custo de vida subindo, um processo de desindustrialização no país. O país precisa gerar emprego, precisa qualificar a sua juventude. Enfim, teremos um ano difícil com aumento de preço, um tarifaço que parece que vem por aí, na energia, no combustível. Como é que a Câmara de Santos vai lidar com essa situação diante do novo orçamento de Santos e diante, evidentemente, dos gastos do município de Santos, cujo custeio alcança quase 95% da receita, vereador? Isso aumenta a responsabilidade da Câmara, né? Principalmente no que tange um dos nossos papéis, que é fiscalizar e propor ao prefeito. Aliás, ontem nós recebemos das mãos do prefeito, o vereador Furtado, que está como presidente da Câmara em exercício, né? Pelo afastamento do presidente Sadal, né, cara? Presidente Sadal, e nós recebemos lá loas, né, do prefeito, ou seja, no que pese, né, essas dificuldades que o mundo vive na questão da macroeconomia, e isso não é diferente, claro, aqui no Brasil. Pelo contrário, acho que o Brasil tem enfrentado isso com um certo diferencial, né? Isso, se nós olharmos os nossos países vizinhos e levarmos até a Europa, ou seja, a gente vê que realmente o mundo passa por uma situação macroeconômica delicada, e a gente tem conseguido enfrentar isso de uma forma importante no Brasil. E trazendo para Santos, que se diga que nos últimos 30 anos, palavras do prefeito, aliás, nunca se teve tanto investimento, por exemplo, do governo federal como se tem nesses anos. Eu acho que isso dá um certo punch na nossa economia. O que eu quero dizer com isso? São as obras que vêm acontecendo, e obras importantes que nos últimos anos não ocorreu. Né? Por exemplo, a entrada da cidade, que é investimento do governo federal, que não demanda tanto do orçamento. Mas é uma contrapartida do município. Bem pequena. 25%. 25%, né? A gente tem uma outra importante obra, que, por exemplo, foi recentemente anunciada pela Dilma, que hoje estará em Santos, mas quando veio, anunciou a obra Santos, que sairá primeiro que a obra Santos-Guarujá. Não que ela não seja importante, mas devido a vários erros de execução, de projeto, coisa que o valha. Né? E a gente tem... Você se refere ao túnel... Ao túnel Santos-Guarujá, né? Santos-Guarujá e também ao túnel... Santos-Zona Leste. Esse já tem o dinheiro garantido, já começou, né? A realmente acontecer, ou seja...
Então, isso dá uma possibilidade, ou seja, para a cidade bastante... Claro que isso só se dá por conta da nossa possibilidade de se ter e buscar alguns empréstimos dado ao nosso orçamento, não é? As UPAs que vêm sendo instaladas, a UPA da Zona Noroeste, ou seja, com investimento, por exemplo, do governo federal, claro, também as obras com investimento do governo do estado. E o nosso orçamento local, não é? A gente deve passar da casa dos 2 bilhões para o próximo ano, para o próximo exercício, não é? Dada o comércio em Santos, né, que é um fator importante também no nosso orçamento, ao porto, né, que principalmente é uma das maiores fontes de arrecadação do nosso orçamento municipal, não só pela sua geração de impostos, mas principalmente daquilo que retorna, né, via imposto de renda dessas empresas. Ou seja, então, por nós termos um porto, isso se dá uma importante bolo na questão orçamentária, né? Mas claro que isso tem que ser também feito com muita prudência, né? Ou seja, às vezes você deflagrar um monte de obras, né? Você pôr a placa lá e isso não acontecer ao passo e você fazer a cidade virar um verdadeiro canteiro. Quando ela vira um verdadeiro canteiro e o canteiro de fato funciona, é bom. Quando isso dá problemas, ou seja, atrasos, aí já é um ônus, já é prejudicial. Então, por isso que eu digo que a Câmara terá um papel fundamental, né? Porque a gente tem uma questão orçamentária bastante significativa, isso aumenta a nossa responsabilidade no que tange ao poder de fiscalização e principalmente de fiscalização na execução da destinação desse dinheiro público. Mas a base aliada no governo ela é amplamente majoritária, vereador. Quer dizer, essa fiscalização não fica, de certa forma, comprometida? Olha, Chico, Santos, eu não sou da base, né? Tem 2 vereadores na oposição, aliás, o vereador é o líder da oposição, né? Uma diminuta oposição. Eu não sou da oposição, a oposição só tem 2 vereadores, temos eu e o vereador Kenny, a bancada do PSB hoje nem está na base, nem está na oposição, a gente mantém, é uma posição cômoda, né? Nós somos independentes, né? Nós trabalhou direito, a gente bate palma, né? Errou, a gente... Kenny não, o professor. Dá de pau. O professor Igor, né? Professor Igor. O Kenny senta do meu lado. E a bancada do governo hoje tem 17. Também estranhei na oposição, só ele e o vereador Kenny. Vereador Igor, ambos são professores e têm nome pequeno. E são parecidos. E são 17 os vereadores da base, né? Então a base é sólida. Mas 21. Mas a Câmara de Santos é uma Câmara diferente, né? Você frequentou a Câmara, cobriu a Câmara quando repórter, né? Sabe que a Câmara é uma Câmara diferente, é uma Câmara qualificada. E a maioria dos vereadores cumpre o seu papel, viu? Fiscaliza, viu? Não pensa que não fiscaliza, não. O prefeito passa alguns maus bocados com alguns vereadores da base. Apesar da base. Apesar da base. A base não é tão base. Mas eu queria, Chico, te dizer uma coisa, né? O orçamento de Santos é um orçamento generoso, né? O orçamento previsto aí, algo em torno aí de 2,5 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Na cidade tem aí 420 e poucos mil habitantes, né? Não chega a 430 mil. E a gente tem um orçamento generoso, né? O que nós precisamos, na realidade, na cidade, viu, Adilson? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito nisso, né? Nós precisamos qualificar, né, melhor os serviços que são prestados para a cidade, né? Os serviços que são prestados, Chico, infelizmente, são serviços de péssima qualidade. Hoje eu vinha com a minha mulher, vinha para cá, ela veio me trazer aqui, e a gente estava vendo o asfalto que é aplicado na cidade. A sobrinha veio da Europa, dos Estados Unidos, andou muito por lá, e lá o chão, o piso, e por que o nosso tudo foi feito agora, a qualidade do serviço que é prestado, né? As empreiteiras, as maiores empreiteiras, elas ganham o serviço e terceirizam, né? Terceirizam, elas ganham, levam dinheiro e já pagam para outra, terceirizam. A que terceirizou, a terceirizada, contrata uma gatinha qualquer e manda fazer o serviço. Aí vocês veem esse serviço que sai aí de baixa qualidade. Outra coisa que nós precisamos fazer muito também, né, é qualificar os nossos agentes públicos. Nós não temos as dificuldades que o Paulo é uma pessoa bem intencionada, não sabe? Mas a dificuldade que ele tem de quadros, né, para quadros gestores na área de saúde, né, na educação. Nós precisamos qualificar o nosso pessoal, nós temos que ter quadros qualificados para gastar melhor o dinheiro. Porque não adianta, não é só dinheiro.
Não adianta, você pode botar aí 10 bilhões de reais no orçamento de Santos aqui. Se você não qualificar as pessoas que estão gastando dinheiro, não qualificar os serviços que são prestados, nós vamos ter sempre um serviço de péssima qualidade. E qualquer campanha que vá para a cidade não dá certo, porque não tem gestor para isso. Né? Outro dia eu conversando com um promotor do meio ambiente, e ele me dizia o seguinte, eu estava dizendo que Santos, nós temos um problema aqui. O Dauri, foi o Dauri, eu dou o nome, né? Ele me dizia, eu dizia o seguinte, que ele elogiava a Prefeitura de Guarujá, né, na área ambiental, né, pelo trabalho que o ex-secretário, aliás, já saiu de lá, o Hélio. Professor aqui da Unicentro. Isso, o serviço que o Hélio prestava lá. E eu dizia, olha, aqui é diferente, né, porque aqui nós temos poucos fiscais e tal. E ele disse uma coisa para mim que na realidade, me calou, né? Ele disse, Furtado, não. Sabe quantos fiscais tem lá no Guarujá? 4. Isso é um problema de gestão, Furtado. A questão é gestão. Se você não tem uma gestão qualificada, uma gestão que funcione, né? O serviço não sai. Enfim, então essa Agora, o senhor falou de um orçamento aí gigantesco de 2 bilhões e 500 milhões. Eu não falei gigantesco. Não, mas eu estou dizendo, 2 bi e 500 milhões é um orçamento gigantesco, né? Pelo menos em valores absolutos. Mas 95% disso, vereador, vai para o custeio. Verdade. O custeio da máquina leva 95%. O que sobra é apenas, se é que sobra isso, 5% para investimento. Para investimento, isso é verdade. Esses 2 bilhões e 500 milhões sobra 5%. Ou seja, se não houver gestão, o governo federal, o governo do estado, você realmente não consegue. Mas 5%. Aí já está inserido os recursos que vêm do estado. Né? Você diz mais recursos. Mais recursos. Para obras, é evidente. Claro. Daí a importância que passa a ter pela eleição. Por isso que eu te digo. Você precisa qualificar os serviços. Vocês precisam, veja bem, dá para você gastar, fazer o mesmo que está fazendo hoje, né? O mesmo, com muito menos dinheiro. Dá para você pagar melhor o funcionalismo. Você me perdoe, mas nós não precisamos de 12, 13 mil servidores públicos na Prefeitura Municipal de Santos. Qualifica que você faz o que está lá com 8 mil, com 7, 8 mil servidores públicos. Né? Nós não precisamos de uma enxurrada de contratações indiretas que nós temos, né? Se você qualificar o servidor, ele não é o culpado, não. Né? O gestor que é o culpado, e não é o gestor de agora. Isto vem no decorrer dos anos e a gente não consegue, né? Porque a gente investe o que investe em educação em Santos. Nós vamos investir o ano que vem em educação quase 30% do orçamento. Você sabe o que é isso? É muito dinheiro para a educação. Nós temos que ter educação de primeiro mundo e não temos. Por quê? Porque nós não qualificamos os nossos mestres, né? Nós priorizamos, às vezes, aquilo que não é essencial. A sociedade aprendeu a brigar por merenda, aprendeu por uniforme, quando tem que brigar por educação. Claro. Né? Enfim, então a gente precisa qualificar melhor. Nós precisamos qualificar melhor os nossos serviços para fazer com menos pessoal, para sobrar mais dinheiro. Né? Para investir mais. Senão vamos ter sempre esse orçamento imenso e tendo muito pouco, na verdade, para investir. Senhores, estamos chegando ao final. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Vereador Adilson Júnior, líder do PT. Eu que agradeço, Chico, Furtado, você em casa. Obrigado pela oportunidade. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe. Vereador Furtado, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço e estou à disposição, é só chamar. Muito bem, agradeço aos nossos convidados, o vereador Adilson Júnior, líder do PT à Câmara Municipal de Santos, e o vice-presidente do Legislativo Santista, Benedito Furtado de Andrade, do PSB. Agradeço a ambos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.